Bom, gente, dando nosso papo hoje, dando continuidade aí ao que a gente viu a parte de matéria, fase de agregação, depois o que é uma substância pura, uma mistura. Agora vamos começar a entender um pouco os gráficos de mudança de fase. Como é que a temperatura e o calor fazem com que eu tenha uma mudança de fase, qual é a relação entre eles, o que é que acontece com cada substância à medida que eu vou fornecendo calor. Então, esse é o convite de hoje. Vamos nessa, vamos trabalhar sem esquecer que é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa? Cara, vocês imaginem que eu tenha uma substância ou que eu tenha uma mistura, tanto faz. E eu começo a fornecer calor a ela. Se eu começo a fornecer calor, o normal é que comece a aumentar a temperatura. Isso é a situação normal, tanto para as substâncias puras quanto para as misturas. Então vamos analisar esse gráfico. Primeiro vamos pensar em uma substância pura. Eu vou fornecer calor e à medida que eu vou fornecendo calor, o que é que vai acontecer com ela? Nós vamos começar a ter aumento de temperatura. Então vocês vão observando uma coisa que vai funcionar assim. Numa boa? Então eu estou dando calor, a temperatura vai aumentando. Beleza pura. Só que chega num ponto onde você percebe que eu vou fornecer calor e ali a temperatura ela não muda mais. Aí você vai dizer, poxa, o que é que está acontecendo? Gente, nesse ponto, o calor que eu estou fornecendo não é mais para aumentar a temperatura, é para romper o retículo. Lembram da história do retículo? Então agora eu vou fornecer calor para fundir a substância. Então eu percebo que o que acontece é o seguinte, ó, eu vou olhar para cá e eu vou ver que a temperatura ela vai ficando constante. Eu estou dando calor, a temperatura vai ficando constante. De repente, eu percebo que a temperatura ela volta a aumentar. Ela vai fazer isso aqui. Aí ela aumenta até um determinado ponto em que eu percebo que eu forneço calor e essa temperatura não muda mais. Aí eu olho para o gráfico e eu percebo que ele vai ter este comportamento aqui. Depois eu dou calor num determinado momento e eu percebo que o que acontece é isso daqui. Bom, agora vamos parar e vamos entender essa situação, mas muito bem, o que é que está acontecendo em cada caso. No início, eu dei calor e a temperatura aumentou, de repente começou a fusão. Quando começa a fusão, o calor é absorvido para romper, para quebrar o retículo. E aí eu vou rompendo. Quando termina de arrebentar tudo, só tem agora líquido, a temperatura volta a aumentar. De repente eu vejo que ela ficou constante. Quer dizer o quê? Eu estou dando calor, mas esse calor agora ele está sendo absorvido para romper as atrações. Primeiro rompe o retículo, depois rompe as atrações. E aí vai rompendo, arregaçou tudo. Eu chego na fase gasosa e a temperatura volta a aumentar. Então vamos completar isso aqui, ó. Eu percebo o seguinte, eu comecei sólido. Aí a temperatura vai aumentando. Aí vai passar de sólido para líquido. Enquanto houver sólido, a temperatura se mantém. Lembrem que o calor ele está sendo usado para romper o retículo. O que eu tenho aqui é o processo de fusão. E na fusão, a gente sabe que eu tenho a ruptura do retículo. Gente, legal é vocês lembrarem também uma outra coisa que vem lá da física. Mas a matéria, ciência da natureza, é muito interdisciplinar. Esse calor que provoca mudança de temperatura, que é o primeiro, que é esse daqui, ó, a gente vai denominar calor sensível. O calor sensível é esse que promove variação de temperatura. E ele é calculado lá na física, lá na parte de calorimetria, já aprofundando aqui a gente, como sendo Q é igual a MC vezes ΔT. Não precisa se preocupar com isso agora, é só para dar uma noção. E esse calor aí é um calor sensível, né? É um calor que promove variação de temperatura. Até o pessoal costuma às vezes dizer que é quimacete, uma coisa desse tipo lá na física. Então Q é igual a MC ΔT. Eu promovi variação de temperatura. Depois, quando eu começo a quebrar, romper lá o retículo, aqui não.
aqui a coisa muda de figura, né? Aqui eu tenho um calor, que a gente vai chamar de calor latente. Latente, gente, que por mais que eu forneça calor, a temperatura não muda. Se a temperatura não muda, ela fica ali na boa, latente. Agora vamos continuar na química. Eu vou e dou um pouco mais de calor. Quando eu dou um pouco mais de calor, eu percebo que terminou o retículo, acabou, eu tenho apenas líquido. Aí o líquido aquece, 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 de repente ficou constante. Quer dizer que o líquido vai transformar-se em vapor. Aí vai rompendo as atrações num processo que a gente aprendeu a chamar de, se é numa temperatura determinada, isso é a ebulição, que ocorre numa determinada temperatura. Agora isso aí a gente já viu. E cara, ó, o que é que acontece na ebulição? Eu tenho a ruptura das atrações. Ruptura das atrações. Muito bem. É isso que nós temos nesse gráfico. E depois que termina de romper, que eu só tenho o vapor, a temperatura ela volta a aumentar. Então, sólido, sólido mais líquido em equilíbrio, líquido, líquido mais vapor, vapor. Calor sensível, latente. Sensível, latente, sensível. É fácil ou não é? E aí a gente já ganha um conhecimento do caramba aí, né? E isso, gente, é para substância pura, né? Porque as substâncias puras, nós sabemos que elas apresentam, como a gente pode perceber aqui, ó. Aqui, ó. Ponto de fusão. E elas apresentam o ponto de ebulição também constante. Aqui, ó. Então eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Substância pura. Sensível, latente, sensível, latente, sensível. Você aprendeu, se garantiu. Vamos olhar o próximo exemplo. E se eu visse uma coisa como uma mistura? Vocês lembram que eu disse? Uma mistura tem pelo menos duas substâncias. Então não é mais um ponto. São vários pontos. Então eu não vou ter um ponto de ebulição, nem um ponto de fusão. Eu vou ter uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição. Sem dificultar a vida de vocês, vamos entender como é que essa parada ela funciona. O lance aí vai ser o seguinte, ó. Se vocês olharem para cá, eu começo. Vai aquecendo. Beleza. Depois, no lugar de ficar constante, como são vários, eu vou ter também uma variação. Eu vou ter isso aqui, aí depois aumenta, depois eu tenho novamente aqui uma variação e depois aumenta. Vocês veem que em nenhum momento ficou constante. É por isso que tem questões que só aparece esse gráfico e ele já pergunta qual é a substância pura? Ponto de fusão e ponto de ebulição constante. E você agora que já sabe, só vai lá, marca, dá aquele sorriso e fica na boa. Agora, nesse daqui, vamos completar isso. Aqui eu tenho sólido. O que é que a gente já conversou? O que a gente já conversou foi o seguinte, sólido. Aí, à medida que eu vou aquecendo, eu passo a ter sólido mais líquido. Aí aqui eu vou tendo a fusão, né? Vou escrever aqui para vocês irem lembrando e completando aí também. Eu tenho a fusão. Terminou a fusão. Eu vejo que o gráfico dá uma quebrada. O gráfico dá uma quebrada é porque aconteceu alguma coisa. Aí eu vou ter líquido. Aí você vê de novo que o gráfico deu outra quebrada. Eu vou ter a ebulição, eu vou ter líquido mais vapor, e eu vou ter vapor. Então você vê que é fácil reconhecer, né? Se eu tiver uma substância pura, fusão e ebulição constante. Se eu tiver uma mistura, variável. E tem dois tipos de mistura que agora você não erra mais, que a gente vai lembrar exatamente agora. Se vocês olharem, mistura eutética e mistura azeotrópica. Qual é o lance delas? O lance vai ser mais ou menos a seguinte coisa. Se vocês olharem, a mistura eutética primeiro. Se eu for analisar, ela vai ter uma situação assim. Aumenta, normal. Aí, de repente, eu percebo isso daqui, ó. Aí você vai dizer, pô, Michel, o que é que tu tá percebendo? Cara, o que eu tô percebendo é que a fusão ficou constante. Parece uma substância pura. Mas se eu continuar, eu vejo isso daqui, ó. Ó só e ó só. Opa! A fusão é constante, mas a ebulição é variável.
não pode ser substância pura, porque na pura as duas são constantes. Então vocês veem que aqui, o que foi que eu percebi? Que eu tenho ponto, como a gente pode perceber, ó, ponto de fusão constante, mas eu tenho um ponto de ebulição que é variável, ou então eu posso dizer que eu tenho faixa de ebulição, que é até melhor, né, porque eu tenho vários pontos. Então, na hora, tu sabe que não pode ser uma substância pura. Sabe uma frase bonita que eles gostam de colocar sobre isso daí? Eles dizem que durante a fusão, essa mistura comporta-se como se fosse uma substância pura. Não parece a substância pura na fusão? Onde é que ela mostra mesmo que ela é uma mistura? Lá na ebulição. Aí você olhou, se garantiu. Vamos só colocar o lance lá, sólido, sólido mais líquido, líquido, para a gente se garantir. Se vocês concordarem comigo, aqui eu tenho sólido, depois sólido mais líquido, depois líquido mais vapor e vapor. Sabe que isso aqui vocês não erram mais, né? Não tem como. E vocês percebem que nesse caso, a gente tem aqui, ó, podem olhar, o ponto de fusão que é constante. Agora, se formos para a mistura azeotrópica, como é que você vai ver a mistura azeotrópica? Tu vai olhar para o gráfico e tu vai perceber uma coisa que vai funcionar assim. Aumenta, como a gente está acostumado. Aí eu percebo que eu tenho aqui variação. Então, pô, se tem variação na fusão, já não pode ser substância pura, porque substância pura os dois são constantes. Aí eu vejo que aumenta aqui de novo, aí de repente eu percebo o seguinte, ó. Eu vejo que ficou constante. Opa, tá constante, gente. Se tá constante, quer dizer que se comporta como se fosse uma substância pura. Não é, porque para ser, os dois têm que ser constantes. E aí depois eu vou e olho que vai e aumenta de novo. Então, essa é a situação da mistura azeotrópica. O que é que vocês perceberam? Que nesse caso aqui, quem ficou constante foi o ponto de ebulição. Então, ponto de ebulição constante, mistura azeotrópica. Os dois forem constantes, substância pura. Coração aliviado, tranquilo, de boa. Então, aqui a gente tem ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante. Gente, uma coisa que às vezes a gente cai na besteira é de querer saber exemplos de mistura eutética e mistura azeotrópica. Cara, não precisa saber exemplo, precisa saber o que é. Ninguém precisa que você diga, uma mistura azeotrópica tem 99,9% de água e 0,1% de álcool. Isso não precisa saber. Você sabe o que é? Tá feito, tá resolvido, tá tranquilo. Então lembrar, substância pura, dois constantes. Mistura, varia os dois. Mistura eutética. Se você souber um, o outro você sabe, ó. Eutética varia a ebulição. Então, eutética, ebulição varia. Beleza. Mistura azeotrópica varia a fusão. Tá resolvido. E agora vamos ver o gráfico do diagrama de fases, que tanta gente tem dúvida e que eu juro, tranquilo, vocês vão entender e vão achar fácil. Bora para a próxima? Vocês agora, eu vou até parar aqui, olhar um pouco para vocês e pensar assim, cara, quando eu vario a temperatura, é fácil entender passar de sólido para líquido, depois para vapor. Agora, eu não sei se todo mundo lembra, mas eu também posso passar sólido, líquido e vapor variando a pressão. Aí você vai, poxa, gente, olha só para minha mão, o vapor ocupa muito espaço. Se eu for apertando, eu consigo fazer virar líquido. E se eu apertar mais, vai virar sólido. Então a gente consegue mudar de fase mexendo temperatura e mexendo com a pressão. Então tem um gráfico que mostra essas duas coisas. Lembrem que a gente estava vendo calor, temperatura. Agora a gente vai ver como é que as fases mudam de acordo com pressão e de acordo com temperatura. Então, pressão e temperatura. Vamos olhar com calma, vamos entender e depois vamos rir porque é fácil. Olha só, você pega o diagrama que está aqui e eu peço que vocês entendam que ele vai ter o seguinte formato. Eu vou ver uma curva aqui, aí depois eu percebo outra aqui, e uma outra bem aqui. Está aqui o nosso diagrama de fases. Eu vou pegar e colocar uma linha pontilhada, fiquem tranquilos que eu vou explicar todos os detalhes. Uma linha pontilhada bem aqui, e eu vou dizer
que aqui eu tenho uma temperatura que eu vou chamar com vocês de temperatura crítica. Muito bem. Explico já por quê. Agora, gente, eu tenho 3 regiões bem grandes aí nesse gráfico. Vocês estão vendo essa região e essa região. Olharam? Eu tenho essas 3 regiões. Uma é sólida, a outra é líquida e a outra é gás. Eu vou apagar isso. Como é que eu vou saber? Sabem qual é a dica? Vocês conseguem visualizar melhor com pressão ou com temperatura? Eu, Michel, consigo com temperatura. E a maioria das pessoas que eu conheço também conseguem ver melhor a variação de sólido para líquido e líquido para gás, para vapor e etc., usando a temperatura. Então vamos passar uma horizontal. Se eu passar uma horizontal bem aqui, ó, cortando as 3 regiões, eu vou partir daqui, ó. Ó só a minha horizontal, ó. Eu estou cortando as 3 regiões e eu peço que vocês caminhem no sentido dessa seta. Se vocês vierem caminhando no sentido dessa seta, vocês estão percebendo que está aumentando a temperatura? E aí ficou fácil, porque qual é a fase que existe na menor das temperaturas? A fase que existe na menor temperatura é a fase sólida. Aumentou a temperatura, passa de sólido para líquido. E aumentou mais, passa de líquido para vapor. Então vocês viram as 3 fases? Começaram a ver como é simples. Agora, ó, olhou, vocês ainda conseguem entender o seguinte. Alguns já ouviram falar, outros não, que existe uma diferença entre vapor e gás. Gente, a diferença é justamente esse ponto vermelho que eu pus, que é a temperatura crítica. A temperatura crítica é a temperatura acima da qual nós temos a fase gasosa. Aí você vai dizer, beleza, Michel, entendi. Mas qual é a diferença entre o vapor e o gás? É só uma. O vapor, vocês podem observar aqui no gráfico, que se eu aumentar a pressão aqui, ó, aumentar a pressão, subir, eu consigo transformá-lo em líquido. O gás, olhem para o gráfico, eu posso aumentar a pressão o tanto que eu quiser, eu não consigo liquefazer. Então a diferença entre gás e vapor é muito simples. O vapor pode ser liquefeito, pode ser liquefeito por aumento na pressão. O gás não pode. Michel, o gás não pode ser liquefeito? Pode ser liquefeito. Mas para o gás ser liquefeito, o que é que a gente tem que fazer obrigatoriamente? A gente vai ter que, primeiro, baixa a temperatura, ó. Baixa a temperatura, joga no vapor e depois aumenta a pressão. Ou então só baixa a temperatura, mas com a pressão não dá. Conseguiram perceber essa situação? É difícil? É não. Primeiro agora você já sabe. Sólido, líquido, vapor, gás, tá de boa. Agora, eu vou apagar um pouco isso para não deixar muito confuso. Vamos tirar aqui um pouquinho. Apagar um pouco essa situação para não ficar muito confuso. Vamos tirar aqui, ó. De boas, total. Agora o que é que eu quero de vocês? Eu quero que a gente pense assim, tem um ponto bem legal aí nesse gráfico, que é esse ponto que eu vou marcar aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Pô, Michel, o que é que tem de tão bacana nesse ponto aqui, nesse ponto preto? Vocês estão vendo que esse ponto, ele está tocando as 3 regiões. Ele toca o sólido, o líquido e o vapor. Então, nesse ponto, eu tenho as 3 fases ao mesmo tempo. Isso é o que a gente chama de ponto triplo. Então, o ponto triplo é um ponto onde eu tenho as 3 regiões ao mesmo tempo. É a única pressão e temperatura em que pode ter os 2 ao mesmo tempo. Ah, Michel, eu entendi mais ou menos. Pois bora fazer assim. Se eu marcasse um ponto bem aqui, ó, esse X que eu estou fazendo. Qual é o estado físico que eu tenho? Vocês estão vendo que está em cima da curva. Se está em cima da curva, está entre o sólido e o gás. Então, se estiver em cima, é sólido e gás. É um equilíbrio. Vocês percebem que essa curva, para dar o nome e facilitar a nossa vida, essa curva divide o sólido do gás. E a passagem de sólido para gás se chama sublimação.
Então a gente pode dizer que isso aqui nada mais é do que a curva de sublimação, ó. Curva de sublimação. Eu quero outro ponto, tá? Não se perca não, porque é tranquilo. Vamos pegar este ponto aqui vermelho agora. Este ponto está dividindo o sólido do líquido. O ponto em cima da curva quer dizer que tem sólido e líquido ao mesmo tempo. É um equilíbrio, né? É quando está passando de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Tanto faz. Essa curva divide o sólido do líquido. Então, como é o nome dessa curva? Se é de sólido para líquido, isso vai ser a curva de fusão. Numa boa, podia ser de solidificação? Podia ser a curva de solidificação. E, gente, se vocês pegarem, vamos pegar aqui uma cor diferente, aqui um laranja, um verde, uma coisa meio diferente, um azul claro. Pronto. Se eu pegar este ponto aqui, esse ponto está dividindo o líquido do vapor. Se ele está dividindo o líquido do vapor, eu posso dizer que, se estiver em cima da curva, eu tenho as duas fases. Líquido e vapor, é o líquido virando vapor ou o vapor virando líquido. E a gente vai dizer que essa curva é a curva de vaporização. Então, curva de vaporização. Agora, jogando uma real entre nós. Vocês veem que tem várias coisas escritas, mas que nada é muito complexo. É uma coisa de boa. Se você tiver paciência, volta um pouco, dá uma olhada. Se você entendeu, meu amigo, quando eu for fazer os exercícios, vocês vão ver, cara, realmente deu para entender. Gente, como é uma outra maneira disso aí cair na prova? Ele te dá uma pressão e uma temperatura. E aí você olha a pressão e a temperatura e encontra no gráfico ponto. Por exemplo, imaginem que eu diga assim, galera, numa pressão igual a 2 atm e temperatura igual a 40 graus Celsius. Ele pergunta, qual é o estado físico? O que é que você vai fazer? Vai no gráfico e procura 2 atm. Vamos imaginar que o 2 atm esteja aqui, ó. Aí você encontrou lá, 2 atm. Vai no gráfico e procura o 40 graus Celsius. Imagine que o 40 graus Celsius você encontrou aqui, ó. 40 graus Celsius. Agora, qual é a tua? Liga. Se eu ligar, eu vou fazer isso aqui, ó. Olha, bonito. E aqui, ó, o 40. Onde é que o ponto de interseção do 40 com o 2 caiu? Na fase de vapor. Então, qual é a fase de agregação que eu tenho? Vapor. Não tem outra maneira de diagrama de fases cair na prova de vocês. Só tem essa. Sabe qual é a outra possibilidade? Seria o comportamento anômalo da água, que vai ter uma aula só para o comportamento anômalo da água, porque tem uma inversão numa das curvas que justifica aquelas propriedades tão importantes da água, né? Mas o diagrama de fases está aí, curva de fusão, curva de vaporização, passagem de sólido para líquido, de líquido para gás, diferença entre vapor e gás. Dá uma olhada com calma, que a gente entende, e depois vamos para os exercícios. Beijo imenso no coração de vocês e eu vejo vocês na outra aula.